Meu nome é Gisele Montoro, eu trabalho com mulheres que sofreram abuso sexual e ajudo essas mulheres a se conhecerem e a se curarem. Também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí um convidado muito especial que, pela voz, quando ele começar a falar, nós já vamos saber aí que é uma pessoa que faz um bom uso realmente, né? Edu, Oi. Muito obrigado. Eu queria que você se apresentasse aí para os nossos internautas. Meu nome é Edu Minabelli, eu sou locutor há mais de 30 anos no mercado publicitário e agora estou tentando mudar um pouco o objetivo, fazendo umas coisas muito mais interessantes. Pelo menos é o que eu tenho ouvido falar, né? A respeito de audiobooks. Ok. Edu, em que momento da sua vida que você falou, eu quero seguir essa carreira? Olha, eu já era maduro, já tinha meus 34 anos. Eu comecei em 1988, né? Com o primeiro trabalho valendo dinheiro, né? Que eu recebi para fazer aquele trabalho. Mas foi assim, do nada. Eu não tenho nem como te explicar, porque eu fazia outra coisa. Eu vendia roupa, eu vendi máquinas de escritório, eu trabalhei na Univex. Mas na escola você era, assim, em formatura, você... Não era. Mas eu lia bem quando o professor pedia para eu ler alguma coisa, eu lia bem, então a leitura nunca foi algo muito difícil para mim, mesmo porque desde muito criança eu leio muito. Quando eu falo leio, eu não vou falar que eu leio livros, mas eu lia revista em quadrinho, livros, eu lia muito Patudonte, Patinhas. Isso, que bom. Que no frigir dos ovos, no mínimo eles escrevem certo, fazem pontuação certa e tal. E eu estava sempre com algum gibizinho na mão, eu lia livros, Meu Pé de Laranja Lima, Cleo e Daniel, alguns outros que agora realmente eu não vou me lembrar o nome. Eram Deus Astronauta, esse livro é famosíssimo. Do Eric Von Däniken. Isso. Então, a leitura sempre fez parte da minha vida, né? Mas eu nunca pensei em fazer isso como profissão, né? Aí eu fui crescendo, a voz foi mudando. Quando passou a puberdade, que a voz começou a tomar a definição do que ela ia ser, né? Muita gente falava, por que você não vai trabalhar em rádio? Né? Mal sabia eu que era o meu sonho depois, né? Então eu deixei pra lá, não me preocupei muito com isso não, eu meio que passei batido nisso. Aí, já adulto, já, inclusive casado, falei, quer saber, eu vou mudar, porque eu não aguentava mais sair pra vender coisa, não dava mais, eu não aguentava mais. O negócio de carregar mala, porque eu vendia roupa, né? Então, nossa, eu carregava tanta mala que eu ficava maluquinho. Aí eu falei, chega, deu pra mim. E aí eu comecei a pensar em fazer teatro, em fazer coisas diferentes, né? E acabei indo parar na locução. Porque como foi, eu não sei. O que eu tive que fazer para conseguir, eu me lembro. Mas como foi que me deu o clique de fazer Tá. Você lembra como foi seu primeiro trabalho remunerado? Lembro o trabalho, lembro até a revista. Revista Casa Cláudia. Eu gravei no dia 8/8/88. Que foi o dia que eu estabeleci como sendo a minha profissão. Como o meu caminho. Interessante. O segundo anúncio, por exemplo, foi um mês depois. Foi o anúncio de um adoçante chamado Doce Menor. Que era para o rádio. Não, esse era para televisão. Rádio era a revista Casa Cláudia. Que... No estúdio Imaginação. E o Doce Menor foi no estúdio da MCR. Então foram meus dois primeiros trabalhos. Tá. E você teve que repetir muitas vezes no começo, por nervosismo, alguma coisa? Não? Foi meio natural? Não, você sabe que, por incrível que pareça, eu nunca tive esse problema com a leitura, né? E naquele tempo, não era como hoje, por exemplo, que tem o Pro Tools que tanto faz quantas vezes errar. Naquele tempo era fita. Você não dá para errar muito fita, né? Senão você ia acabar com as fitas do estúdio, né? Então eu já tinha essa pressão que já era o suficiente para não errar. E sempre tinha alguém dirigindo, né? Então não tinha muito problema. Ok, interessante. E o que você gostou mais do começo? Quando escutou no rádio pela primeira vez, tua família, teus amigos, o que falaram? Foi também uma certa emoçãozinha, para dizer a verdade, né?
quando eu vi, principalmente esse anúncio da revista Casa Clara, que era anúncio comprido, né? Era 30 segundos o tempo todo eu falando. Eu falei, ó, o doce menor já era só uma assinatura, então nem deu para perceber, né, digamos assim. Mas foi um negócio bem interessante, era um negócio que eu falei, como é que deu? E aí você chegou a conhecer outros locutores também? Sem dúvida. Naquela época não existe esse negócio de e-mail que nem hoje. A gente ia fazer visita fisicamente. Eu ia nos estúdios, eu deixava o meu registro de voz nos estúdios, lá nos estúdios. Hoje você grava em casa, você grava em qualquer lugar e manda por e-mail, o que eu não gosto, mas é assim que é, né? E acabava trombando com locutores, e aí conversava, pegava dica de um, dica de outro, e ia embora, né? Interessante. Ia bem. Tá bom. E com tudo isso daí, nunca te deu vontade de você fazer dublagem de filmes, essas coisas? Não. Dublagem não é algo que me impressiona, não. Pelo contrário, quando eu vejo os filmes, eu prefiro o som original. Se não tiver som original, dificilmente eu vou assistir o filme. Tá. Porque não dá. A discrepância é muito grande da voz do ator com a voz do dublador. Isso não é culpa do dublador, não. O dublador está lá o tipo de tradução que é feita, né? Para caber naquele... Não, por exemplo, você pega, por exemplo, vamos dizer aquela seriado Big Bang Theory, por exemplo. A voz do Sheldon e a voz do não tem nada a ver com a voz que está dublando, sabe? É completamente diferente. Isso aí meio que desanima um pouco, né? Porque tira a criatividade. Se a pessoa tivesse uma voz pelo menos aproximada, ela poderia jogar melhor na interpretação, né? Mas isso não é culpa do dublador, não. Isso daí é da direção. Tá certo. Legal. Conta alguma particularidade, alguma curiosidade que aconteceu aí durante o teu trabalho. Rapaz, uma coisa que marcou, assim. Deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas glamorizam demais essa profissão. Elas acham que a gente vai entrar num lugar que é Taj Mahal, né? Um negócio maravilhoso. Mal sabe cada estúdio que a gente entra pela frente que, nossa senhora. Mas o importante é o que você consegue fazer, né? O que você consegue passar para o microfone, a tua interpretação de texto. Eu nunca tive nada assim de fora do comum, mesmo porque as coisas que eu gravo é assim, eu levo mais tempo para chegar no estúdio que para gravar. Por exemplo, eu tenho que gravar um comercial de 30 segundos, eu levo 2 minutos, 3 minutos para gravar e acabou. Não tem mais muito o que fazer. Então, dentro desse tempo, não tem muito. Quando tinha ping-pong é assim, por exemplo, quando um locutor vai com outro locutor e eles ficam trocando perguntas e respostas e tal, aí aparecia alguma risada no meio, porque a gozação do outro era interessante, mas assim, de baque não tem nada, não posso te contar nada, porque não tem nada. Essa não é a minha praia. Ok, tá bom. Edu, e nessa nova fase aí, você primeiro escutou um e-book para depois ficar mais entusiasmado para fazer? Como é que foi essa história? O audiobook, ele apareceu de repente assim na minha vida. Eu acho que eu estava numa loja, na FENAC, eu acho que era, e vi lá audiobook, puxei um lá para ouvir, para ver como é que era, né? Falei, interessante, mas eu não gostei muito do jeito que a pessoa leu. Era muito robótica. Né? Eu acho que perguntas, tem que dar inflexão de pergunta, afirmação, informação, quando você está falando. Ou um tom de emoção. Um tom de emoção, alguma coisa, que é isso que eu gosto de passar nos trabalhos que eu faço. Né? E eu comecei a procurar onde é que fazia isso. Né? Até que eu descobri que eu fazendo saía muito melhor. Então eu falei, então vou eu fazer que eu resolvo melhor as coisas aqui dentro. Eu e meu técnico, né? O Davi, que é o cara que limpa, que deixa a coisa bem redondinha para poder ser vendido ao público. Porque quando a gente fala, tem muito, por exemplo, barulho de boca, barulhos externos que acabam entrando pelo microfone, tudo isso é limpo pelo passa técnico. Pelos filtros. Isso, passa pelos filtros e o técnico deixa a coisa redondinha, como se fosse maravilhoso, e que acaba sendo maravilhoso. Ok. Já aconteceu de você ter feito um trabalho e de repente você perdeu ele por alguma... Nossa,
Nossa. Deletou sem O que querer. mais está acontecendo isso daí? Hoje em dia existe muita concorrência. A internet, que era a nossa aliada, se tornou a nossa demoníaca, né? Porque agora as pessoas não querem mais saber daquele locutor, eles querem vozes e depois vão escolher as vozes. Foi sobre isso que você perguntou, né? Isso, tem uma biblioteca, né? E vão escolher as vozes, né? E você ser escolhido não significa que você é bom ou ruim. Que o dono do negócio lá, do livro, ou do Gosta texto, daquele perfil de... a voz que estava na cabeça dele era aquela. Não que você seja ruim, mas não é o que ele queria. E aí você acaba perdendo o trabalho. Isso está acontecendo bastante. Ok. Já aconteceu de você fazer trabalho, um livro escrito por mulher? Ou as mulheres preferem, por exemplo, uma narrativa... Não sei se era mulher que escreveu, não, mas eu acho que eu nunca li um livro escrito por mulher, não. Não, normalmente é de homem mesmo, né? Normalmente, no meu caso específico, tem sido de homem. Certo. Mas eu também não sei se tem muito livro escrito por mulher, não. Mas eu acho que não teria problema, não, dependendo. Quer dizer, eu não posso falar de coisas da mulher que eu não conheço, né? Então, por exemplo, você vai num comercial de absorvente, não vai ficar legal, a não ser que seja alguma coisa cômica, né? Aí é outra coisa. Mas, por exemplo, uma mulher vai falar de absorvente melhor do que eu não entendo nada disso aí, né? Fralda para criança, eu também não entendo nada, apesar de ter criado 2 filhos, né? Eu também não entendo nada, é melhor a mulher falar sobre isso, né? Então, mas eu ainda vou pegar um livro de mulher assim para gravar, porque eu acho que vai ficar bem interessante. O que você mais se adaptou a um livro acadêmico, livro técnico, narrativo ou uma descrição assim eu de aventuras? Eu posso dizer que eu posso ler qualquer livro, estando em português, é comigo. A minha preferência, que eu acho mais gostoso de ler, é o narrativo, é o que tem uma história. O livro técnico é aquele, eu estou ensinando o engenheiro a apertar um parafuso, então é aquilo que eu vou ler, entendeu? Agora, o narrativo é bem mais interessante, mas eu leio qualquer tipo de livro. Qualquer tipo. E a gente estava no café conversando, você falou que tem alguns tipos de livros lá, que é difícil para... Rapaz, acontece algumas coisas na vida da gente que eu vou te falar. Existem alguns livros que você fala, pelo amor de Deus, eu vou me suicidar quando acabar de ler esse livro, porque é tão pesado. Há muitos anos atrás eu fazia um trabalho voluntário no Instituto de Cegos Padre Chico. Então eu ia lá, lia um monte de livros, lia livros. Né? Até que apareceu um livro lá, eu não me lembro agora se o nome do livro era O Perfume ou O Perfume de Mulher, alguma coisa assim. Aí quando eu estava lá pela página 50, 60, não me lembro. Acho que é O Perfume. Não, acho que é Perfume de Mulher. Bom, não lembro. Lá para a página 50, 60, eu falei pro técnico, falei assim, quando esse livro vai assim até o final, Falou, vai. Falei, velho, vai ser uma suicidada de sexo. Deus me livre, eu tô fora. Eu larguei o livro e fui embora, não vou ter mais. E falei, não, isso aí eu não vou ler, não. Eu acabei de ler um livro que também era um negócio, só que agora a gente já está mais maduro, a gente já entende melhor as coisas, que era um outro livro que também eu falava, oh meu Deus, como é que eu vou fazer para dormir depois disso aqui? Entendi. Como foi a experiência na leitura aí para os cegos? Bacana? Foi interessante. Eles prestaram atenção? Como é que é? Eles prestaram bastante atenção? Não, eu li o livro, o cego não estava perto. Eu pensei que você estava com a plateia. Não. Ok. Isso não. Então já era um audiobook mesmo. Era um audiobook. Isso tem mais de 30 anos. É que pro cego, ele lia aquilo lá, ou ele ouvia, ou ele lia em braille. Né? Sim, exatamente. Então, eu não sei. Hoje tem a Dorina Novil, né? Que ela continua fazendo esse tipo de trabalho. Eu não sei se é de boa vontade ou se custa, eu não sei. Como que você sentiu a evolução aí da fita, aí depois para meio digital aí? Você chegou a gravar em CD ou DVD também? Sim, bastante. Mas a saída da fita indo pro Pro Tools, por exemplo, que tem o Pro Tools, tem o Logic, tem o SoundForge, tem um monte de programa que faz a edição de áudios, né? Mas eu uso muito o Pro Tools, que é o que eu tenho em casa.
Tá. Ele é uma delícia para quando você erra, para corrigir 2 palitinhos, né? E vai embora. Isso facilita muito o trabalho e diminui custos, né? Muito custos, né? Que não tem mais esse negócio de fita. Então, mas foi um pulo enorme, um pulo muito saudável para o mundo publicitário, digamos assim. Tá. Que acabou com uma série de equipamentos que hoje não tem mais. Interessante. Agora, eu gravei muito CD, inclusive para distribuir nos estúdios, para fazer uma propaganda minha, né? Nossa, eu gravei muito CD, muita fita. Começou com fita, né? Fita cassete. Sim. Aí depois passou para o CD. Aí depois, no meio do caminho, veio o DAT, mas aí eu não usava o DAT. Quem usava o DAT era o próprio estúdio. E agora, então, não é nada, mano. Agora é só digital. Entendi. O que você divulgava normalmente, assim? Era um trecho de um trabalho? Não, eu pegava alguns trabalhos que tinham sido veiculados, meus, né? Ia na produtora, pedia uma cópia, copiava para mim, e com isso... era o portfólio, né? Era um repertório, né? Um portfólio, repertório. E distribuía no jornal, estou aqui e tal, então a pessoa deixava lá no monte, quando pedia um locutor, bom, vamos ver qual é o locutor que fica bom para esse tipo de trabalho, né? E era isso, era bem complicadinho, porque era... Rapaz, eu andava, viu? Nossa Senhora. Existiam muitas gravadoras? Existia Mais bem... no centro da cidade? Não. Eu já peguei quando estavam saindo... No centro da Tinha uma cidade. época que era mais no centro da cidade, né? Avenida Ipiranga, esses lugares aí e tal. Eu só conheci uma lá no centro, que não era bem no centro da cidade, mas era mais ou menos, que era Sonima, que ficava ali na Avenida Duque de Caxias, se não me engano. Ok. Mas a maioria era Pinheiros, Moema, Itaim, onde estão as agências, principalmente, né? Perfeito. Que fica mais perto de fazer o contato lá das produtoras. Tá, e os clientes também, a maioria lá na Zona Sul também? Né? Não, o cliente é a agência. Tá. No caso é a agência, né? Onde eles estão, o pessoal vai. Tá. E a maioria das agências é ali na Vila Olímpia, Vila Leopoldina, sei lá, Moema, é um monte. Bacana. E você quer contar mais alguma particularidade aí do seu trabalho? Aí, assim, para que os nossos internautas que estão nos assistindo, tem muitos leitores e tem muitas pessoas que são autores que já escreveram livros. Uhum. E às vezes vendeu ou não vendeu, mas ele tem o estoque, mas tem aquela vontade de talvez relançar um livro, mas pensando assim, será que eu relanço como livro físico? Será que eu coloco ele como e-book? Ou será que eu também faço uma dobradinha, combo, com um audiobook? Eu, sinceramente, eu não faria a impressão de novo do mesmo livro se ele não vendeu tudo. Vamos supor que ele tenha vendido tudo, aí entra a segunda, terceira, quarta, quinta edição, aí é outro problema. Mas se por acaso não vendeu muito, seria muito interessante ele fazer o combo, porque no combo você consegue atingir as duas coisas, né? O livro físico e o audiobook. O audiobook, o que você faz? Você vai trabalhar, você vai ouvindo. Você está no ônibus, você vai ouvindo. Você vai fazer uma viagem, você está no avião, você vai ouvindo. Sabe, você não tem problema nenhum, você não tem como ler, né? Você não tem como ler, não. Você não vai ler, você vai ficar ouvindo. Certo. E é bem mais fácil de você atingir a história. Inclusive, quem ouve, dependendo de como você interpreta, você deixa a história tão ou mais interessante. Porque você consegue dar um gás no ouvinte. Por exemplo, eu ouvi outro dia um livro em que o cara, eu falava, vai, e aí, o que aconteceu? Né? Eu mesmo falava, Ana, o que aconteceu? Né? Que a narrativa ia se desenvolvendo. Ela ia acompanhando a história, né? E mais do que isso, já vou te dar uma abertura, já que você... Eu não tenho coisas interessantes para te falar, já não, mas está muito bacana. Mas eu tenho o seguinte, existe um jeito de fazer um livro que seria assim, é um filme sem vídeo. O que é? Seria um livro em 3D. O livro em 3D é o que é? Você só pode ouvir pelo fone de ouvido, porque se ouvir pelo alto-falante não tem graça nenhuma. Então o que acontece? Os barulhos das coisas... Vamos supor que você está contando uma história de alguém que foi, sei lá, fazer uma viagem no meio do mato e tal. Então o que acontece? Você faz os barulhos do mato
andarem por dentro da sua cabeça. Barulho de grilo. Isso, os passos das pessoas. Esse aqui, ele estava aqui na direita, ele atravessou a rua, então aparece os passos. Parece até uma novela de rádio. Isso é uma novela de rádio. O problema disso é o custo. Certo. Então isso daí precisa ser mais trabalhado, não sei como, mas seria muito interessante você ter um livro dessa forma. Eu gravei uma vez um trabalho para o Clube Med da Bahia, onde a apresentação do clube era através disso. Quando parecia piscina, parecia o barulho lá. Tipo, da água, as pessoas conversando, jogando vôlei, jogando futebol e tal. Depois, inclusive, se você da quiser. Bolinha de tênis. Isso, inclusive, se você quiser, eu tenho o áudio aqui, eu posso passar para você. Você depois dá uma digitada aí, ver o que você pode fazer. E ficou muito interessante. Quando eu vi aquilo lá pronto, eu falei, meu, que legal. O problema é a dificuldade de fazer aquilo lá, tecnicamente falando. Porque você teria que ter uma biblioteca de sons aí. Não é só isso não, existem aparelhos para fazer essa andada do passo da pessoa do ouvido esquerdo para o ouvido direito. Isso não é muito fácil de fazer, é bem complicadinho, mas é maravilhoso. Nossa, a hora que alguém conseguir descobrir um jeito disso não ficar tão caro, acabou o problema de livro comum, já era. Tá ótimo. Edu, nós estamos aí nos instantes finais, né? Eu quero agradecer para o Iório Neto, que nos apresentou, e eu queria que você deixasse os seus contatos, tá? Pode deixar redes sociais, telefone, fica à vontade. Obrigado. O meu telefone para contato é 11 99212 1737. Meu nome é Edu Mirabelli, eu estou no Facebook como Edu Mirabelli Locutor, e estou no Instagram como @EduardoMira. Se vocês quiserem conhecer alguma coisa do meu trabalho, tem bastante coisa lá, que sempre que tem algum trabalho novo eu disponibilizo para as pessoas conhecerem o que eu faço. Perfeito. Tá bom. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado pela oportunidade. Ok. Internautas, com os agradecimentos a esse grande locutor, Edu Mirabelli, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.